Bandeirada. Apresentação: Rodrigo Vilela. Salve a todos os nossos ouvintes, sejam bem-vindos, muito boa noite, eu sou Rodrigo Vilela, está começando o episódio 288 do Bandeirada, o melhor programa esportivo das web rádios do Brasil. Bandeirada. Que legal! O seu resumo semanal sobre o esporte a motor. Quem segue nossas redes sociais percebeu que estamos dando pausa em algumas coisas para poder melhorar, para poder reinventar algumas coisas, né? Por isso que os vídeos sobre as provas, aqueles vídeos de opinião, eles vão dar um tempo. A gente vai refazer muita coisa, inclusive refazer novas vinhetas. Vai ficar um bagulho bem mais trabalhoso, mas bem melhor trabalhado, né? Visto que nós três, participantes do programa, temos uma vida real e falta-nos tempo. Então a gente tem que priorizar sempre pela qualidade. É o famoso passo para trás para dar 2 passos para frente. Porém, o nosso programa continuará sendo postado no nosso canal no YouTube. Então você segue nossas redes sociais, facebook.com/bandeirada, twitter @pgmbandeirada, nosso canal do YouTube, youtube.com/bandeirada e principalmente ouvir o nosso programa pelo Spotify. Não precisa ter conta paga, você pode ouvir tranquilamente de forma 0800 no is.gd/Spotify Bandeirada. Nosso feed, is.gd/RSS Bandeirada, ou pelo iTunes, is.gd/Bandeirada iTunes. Para você que ouve pela Rádio Show do Esporte, pela Rádio Prado não, a Rádio Prado vai voltar em breve, mas por enquanto é a Rádio Show do Esporte e Rádio Esportes.net. Sempre nosso muito obrigado a todos vocês. Continue ouvindo a gente ou pelo site oficial de cada web emissora ou pelos aplicativos TuneIn e Radiosnet disponíveis para Android e iPhone. Começando o nosso programa, tem bastante coisa muito interessante e tem os destaques iniciais dos nossos comentaristas. Eric Von Draxler, boa noite para você. Destaque inicial. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos vocês que acompanham o melhor programa esportivo das web rádios do Brasil, porque eu tô com preguiça de falar o resto, porque eu tô tudo quebrado aqui, né? Mas estamos aqui participando. Destaque inicial, Rodrigo. Teve... Amém! A Mercedes não ganhou da Fórmula 44. Mas continua uma porcaria, o Hamilton na frente e vai ser isso aí. Amém. E eu acho que tem um tabu pra gente pegar aí nesse primeiro assunto. Me aguardem quando a gente começar a falar da Fórmula 44. Exatamente. Eu tô comendo torresmo, gente, vocês querem? Carlos que é Martins, gordo. boa noite pra você. Destaque inicial, Carlos. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Eric. Boa noite a todos que nos ouvem. Destaque inicial. Nos Estados Unidos, em várias categorias, tivemos vencedores inéditos. Seja no WeatherTech como na NASCAR. Na NASCAR, este que vos fala curtiu um pouquinho mais de passagem. Um pouquinho não, bastante, tá, ouvintes? O cidadão pulou feito barata tonta, mas me aguardem daqui a pouco no segundo. Deve ser um troço meio bizarro, né? O cara comemorar a vitória do carro 88, que não é da Ford, né? Imagina se fosse da Ford. Comemorar ele número. disputava, né? Cara, eu já vi cada bizarrice que essa do Carlos é totalmente aceitável. Mas vou começar a falar dos assuntos, porque, enfim, não, essa merece até vinheta, gente. Não, peraí que merece até vinheta. Amém! Tivemos uma corrida decente na Fórmula 1. Fórmula 1. Grande Prêmio da Áustria no Red Bull Ring, viu, Globo? Que a gente fala o nome do circuito correto, tá? Vitória de Max Verstappen com Charles Leclerc em segundo, Valtteri Bottas em terceiro. Eu já vou puxar os pontos de discussão nessa prova. Primeiro lugar, a manobra do Verstappen em cima do Leclerc. Segundo lugar, Hamilton fora do pódio. Olha, deve fazer muito tempo. Terceiro lugar, Mercedes fora dos 2 primeiros lugares, pelo menos com um dos pilotos fora dos 2 primeiros lugares. Deve fazer mais tempo ainda. Quarto lugar. Eu acho que isso, Rodrigo, de fora do pódio, fora do segundo lugar, deve ser a última naquela
naquele entreveiro entre Hamilton e Rosberg na Espanha em 16. Valendo um saquinho de jujuba? Não, eu acho que já teve prova que os dois quebraram. Que eu acho que vale, hein? Já teve prova que os dois vai quebraram. falando que eu vou verificar aqui. O Eric vai dar uma olhada. Quarto lugar. Cara, não foi uma bola dentro. Viu, Carlos? Foi um gol no ângulo da FIA de fazer para proteger o Kubica o que a Globo não fez com o Sidão. Vamos chegar lá. Quinto lugar. Valtteri Bottas nunca vai ser um piloto campeão. Ah, jura, Rodrigo? 5 pontos. Eric e Carlos, fiquem à vontade. Vou começar, então, Rodrigo, vamos lá então. perguntando o seguinte. Só pra passar em primeiro lugar. Manda, o primeiro. Hamilton não termina uma corrida fora do pódio desde o Grande Prêmio do México do ano passado. Aliás, coincidência, dos 2 títulos do Hamilton confirmados no México, os 2 últimos, ele não subiu no pódio. Não subiu no pódio. Outra coisa também que eu queria verificar era da equipe Mercedes fora os 2 primeiros lugares. Tá, volta pra aí, vai falando. Tô falando, então eu vou fazer o seguinte. Enquanto o Eric vai procurando, Carlos Martins. A FIA julgou que a manobra do Max Verstappen em cima do Charles Leclerc foi totalmente válida. O que você acha? Sim, sim. Eu acho que foi um incidente de corrida. O Max apenas espalhou e ele manteve o volante firme. Ele não jogou para um lado nem para o outro. Ele seguiu. Enquanto o Leclerc tentou dar uma jogada, dar um totó. Rodrigo? Mas fora isso, cara, de corrida nada mais. Nenhum tipo de punição pros dois, também minha opinião. Fica muito claro, rapidinho, Eric, fica muito claro na câmera on-board que o Verstappen não põe o carro em nenhum momento. Ele simplesmente foi o que o Carlos falou. Deixou espalhar. Manobra total de corrida. Fala, Eric. Fala a resposta e já emenda a tua opinião também, Eric. Não, pois é, você falou a outra parada da Mercedes, você falou que era a última corrida que a Mercedes estava fora do pódio? Fora dos 2 primeiros lugares. Isso. Dos 2 primeiros lugares. Também no México do ano passado, 4º e 5º lugares. Nossa. Faz um tempinho. Se analisar, é um caso raro realmente. Então, eu até queria verificar antes disso, porque que antes disso acontecer, no caso no caso, aconteceu na corrida anterior também nos Estados Unidos, que foi 3º e 5º. Quer dizer, vai verificando. Assim, mas aí um deles ficou no pódio. Antes desse do México, onde os 2 ficaram fora. Antes disso, será que foi o... Não, a Áustria 2018, os 2 ficaram pelo caminho. Mas com os carros completando, os 2 carros completando... Nossa, que tenso, hein? Os 2 carros completando, tô vendo aqui fora do pódio, os 2 fora do pódio. Nossa, com os 2 carros completando, hein? Difícil. Eu acho que não tem. Com os 2 completando fora do pódio, eu acho que não tem. Tem. Qual? Achei. Lá vem, olha só. Grande Prêmio da Hungria 2015. Rosberg em 8º, Hamilton em 6º. Nossa senhora, 2015. Os 2 fora do pódio, completando a corrida. Completando a prova. Olha, é um 2015, cara. Isso só veio depois disso. Anos. Depois disso foi aquele incidente na Espanha 2016, o Áustria no passado, que por acaso, Rodrigo, olha que coincidência, a Áustria de novo quebrando o tabu da Mercedes. Né? Agora, vamos falar um pouquinho da corrida que eu tava falando aqui, o seguinte, eu não sei também se eu não sei se isso é mimimi de torcida, coisa do tipo e tal, mas eu confesso que, eu vi uma micro mexida de volante do Max pra tentar dar uma abertura a mais. Mas assim, óbvio, não tinha muito o que falar também, porque, pô, uma coisa é você julgar no replay, tipo... mostrando em câmera mais lenta que o raciocínio do Vadão. Mas outra coisa também é o seguinte, isso até que eu compartilho da opinião do Paulo Alexandre Teixeira, que é o seguinte, a FIA, apesar de não ter liberado, de não ter punido e tal, meio que ficou um troço esquisito, porque, a meu ver, tá? Porque assim, ou eles puniam o Max e provavam que o lance é corrida de autorama,
ou eles não puniam o Max e mostraram que existe uma certa inconsistência no julgamento deles. No julgamento, sim. Porque... Bom, mas também... Uma coisa, Eric. Quem era o comissário-chefe nessa prova? Não sei. Só o 9 vezes campeão de Le Mans. Ah, tá. Que na boa a gente é muito mais piloto do que o Jonathan Palmer. Menino Tonzinho. Simples. Tom Christensen, na minha opinião, é um dos 3 maiores pilotos que nunca andaram de Fórmula 1. São gênios, pra mim. É ele, o Gil e quem mais? Ele, Gil de Ferran e Sebastian Loeb. Aí sim. Mas assim, essa corrida... E você pode colocar outros na lista, tá, Eric? Tem uma lista gigante. Assim, Valentino Rossi, Dario Franchitti... Não, vamos top 3, obviamente, mas assim... Vai embora, essa corrida agora, Rodrigo, pelo menos teve muito mais coisa acontecendo, né? Dentro da pista, não nos boxes, né? Isso é uma coisa que vale a pena a gente... E a recuperação do Verstappen, Eric? Fantástico, né? Não, sensacional, cara. Se não fosse a zoeira de botar o Kubica como piloto do dia, lógico que tinha que ser ele, pô. O cara largou... eu vou até ver aqui de novo, que eu perdi aqui a página. Chegamos nesse ponto, Eric, você tocou no ponto certo, um dos pontos da prova, a punição não, a retirada do prêmio de melhor da prova ao Kubica, porque todo mundo percebeu que foi uma zoeira. E dessa vez não foi coisa de brasileiro, não, foi coisa de europeu também. Aham. A FIA fez certo, tirou. Em respeito ao Robert Kubica, que não está passando um bom momento mas vem cá, mas eles fizeram algum anúncio oficial, porque eu não vi nada. Saiu por alguns minutos e teve sempre aquela... Sabe aquela pessoa que, tipo, fica de butuca quando você fala alguma cagada? Eu sei, não é isso. E deram um print. Eu sei, não é isso não, Rodrigo. Eu tô falando o seguinte. Eu tava tentando ver a posição que o Max largou em segundo, caiu pra nono. Eu tava falando o seguinte, se por acaso a própria federação, que eu tô falando, se a própria FIA ou a FOM ou o Raikko Parta, que tiver que ser, se eles chegaram, alguém chegou e falou, olha só, tipo assim, aconteceu isso e isso. Ou apenas apagaram e quem viu só viu pela frente. Não, foi posto no Twitter que seria retirado por desrespeito ao Kubica. Sim, sabe outra coisa que a gente quer mencionar também? Que era o que a Globo tinha que ter feito com o Sidão na época, tá? Só pra deixar verdade. claro. A minha opinião. Carlos e Eric podem opinar à vontade, a minha opinião. Com certeza. A Globo deveria ter sido macho, botar giromba na mesa e falado. Não vamos dar o prêmio pro Sidão, porque isso é um desrespeito claro ao profissional, é uma zoeira. Nosso prêmio não é zoeira e não vamos. Pronto. Aqui é seriedade, pô. Exatamente. Quer ver uma coisa bacana que vale a pena mencionar também? O rapazinho do carro 55. Que largou na última fila. E chegou nos pontos de novo. Outra coisa que a gente precisa mencionar também, a vitória do Max. Salvo muito engano, é a primeira vitória do motor Honda. Salvo engano, não. É a primeira vitória da Honda desde a volta. Ou seja, a Maquilata que ficou, não, porque motor de GP2 é o motor de GP2 a mesma corrida. E no fim, eu a acho Honda que provou. Fernando Alonso deve ter tido pesadelos ao ver essa vitória do Max. Desculpa, gente. E a corrida do Kimi, hein? Eu ia falar, cara, Kimi Matias, estupendo. Corridaça. Ele continua sendo... Já começou na largada, né? Onde ele se embreando ali num belo P4. Cara, olha o Kimi fazendo história de novo. É que o cara não é bom ajuda. pra caramba. Mas a Sauber fez um Eu brilhante... vou fazer uma perguntinha rápida. Rapidinho, Carlos, só pra completar a informação. A Sauber, com Kimi em nono e o Giovinazzi em décimo. O Giovinazzi faz seu primeiro ponto na temporada. E agora, os únicos que não tem pontos são justamente a dupla da Williams, George Russell e Robert Kubica. A Williams é a única equipe que não tem ponto. E os dois pilotos da Williams são os dois únicos que não tem pontos. Continua, Carlos, por favor. Né? Pergunta rápida. Quem foi o último campeão da Ferrari? Raikkonen. O último que Pois é, né? Obrigado, boa noite. E o último que venceu prova foi o Raikkonen. Que foi no GP dos Estados Unidos. Né? Que foi nos Estados Unidos. Obrigado e boa noite. Obrigado, boa noite. Enquanto isso,
A chuva cai lá fora, a hora da janela chora. É, Pelo lado da Renault. Não, Renault não. É o quão uma declaração imbecil, no caso de um cidadão imbecil que atende por Helmut Marko. Se alguém for amigo dele, me perdoe, mas foda-se. Que declarou, em vez de apoiar o Pierre Gasly, declarou que ele era fraco. E o Gasly não é fraco, só que tá numa uruca. O Rodrigo, Verstappen, eu vou citar um Eu disse exemplo. pra você porque o Helmut tá lá, né? Exato, eu imagino. É o... É a cota. É a cota. O Verstappen passou com tanta facilidade ao Raikkonen e ao Norris, e o Gasly penou pra tentar ultrapassar os dois. Claramente, ele tá muito abaixo do Verstappen. Agora, será que é só culpa dele mesmo? Não confio na equipe Red Bull. Antes que alguém venha falar, é porque eles são iguais, porque o esporte sempre vence. Tá bom, passa amanhã. Mizib. Tão Pra quem não igual sabe. quanto a Inês e a Mara. Exatamente, Não, como diria. não, é tão igual que, tipo assim, por causa de uma tretinha lá do Vettel com o Kvyat, tiraram ele do time principal pra botar na Toro Rosso por Não causa precisa daquela muito, palhaçada. desde o tempo Weber Cara, e Vettel, desde esse a- tempo. Como se diz? E A outro- Red Bull e a Toro Rosso, as duas, se colocar um moedor de carne junto, é sinônimo, cara. São sinônimos. Red Bull e Toro Rosso com o moedor de carne é igual. Na verdade, Não. a Red Bull, a Red Bull, a Toro Rosso é basicamente a Red Bull também, tá? Só pra Exato, lembrar. a gente sabe disso. Sim, Mas, fato. como diria meu grande colega Franciel Cruz, Mizib. Nossa. Pra que. essa. Aí ele traduz sempre quando ele fala Mizib, alguém fica olhando com aquela cara de interrogação pra ele. Pra quem não entende árabe, Mizib significa caceta. Classificação do campeonato, né? Hamilton 197, Bottas 166, Verstappen 126, Verstappen passa o Vettel de novo. Carlos, eu sei que você queria falar da Renault, tem o que falar da Renault? Tem que tá uma lástima. Continua uma draga tremenda. Cadê o perfil no Twitter da Renault Brasil agora pra querer zoar? Não, sabe o que eu acho mais sensacional? Vamos lá, vamos expor fatos aqui. A Renault tem a matriz, né? Que é a equipe e tal. Sim. E tem a filial, que é a Maquilata. E a Maquilata tem 20 pontos a mais no Construtores. A McLaren se põe como a quarta melhor equipe do campeonato. É inacreditável. Se não fossem os anos perdidos por Eric Boulier. Porque foi perdido. Os 3 anos que ele ficou à frente da equipe foi perdido. Fogo, né? Não, agora, ô Rodrigo, será que a nossa amiguinha Tyrrell, Brabham, Lotus, em breve vão ter mais uma companheira? Difícil, viu? Há rumores que um dos patrocinadores, o patrocinador principal do polaco já falou assim, ó, a gente não vai ficar pro ano que vem não. Que é a Orlen, que é a petrolífera polonesa. Ou seja, o Kubica não vai correr ano que vem na equipe. E outra coisa também, observe que é o seguinte, em todas as corridas desse ano, o Russell ficou à frente, né? E principalmente, é meio bizarro quando você vê, tipo, o melhor resultado da Williams é um 15º, são 3 15º lugares. Eu quero verificar aqui, cara, é a pior, acho que não tem nem como, é a pior temporada da história. Até agora é a pior temporada da história. Tirando nos anos 70, que o Frank Williams vendia até os bens pessoais pra poder pagar os... Não, olha só, não, eu tô falando a Williams como equipe mesmo, tá? Não tô falando dos tempos Desde 77, sim. Diz o Marlboro, por exemplo. Não. Desde 77. Desde 77 é a pior.
Nem naquele ano conta, tá? De 77, de 70. Porque na verdade o carro não era nem da Williams, era da marca. Então quer Sim, dizer. mas já era equipe Williams, na verdade. Não, era, né? não, eu sei, mas era equipe, mas não era. Mas nem naquele ano. O pior ano até então, né? Foi de 2011, quando o Rubinho conseguiu 2 pontos e o Maldonado nenhum. Se não me falha a memória, o Williams foi muito mal em 2011. Quanto? 2011. 2011? Aí em 2012 o quantos, Maldonado ganha a corrida. quantos você falou? 2 pontos. Mentira, foram 5. O Rubinho ficou na frente do Maldonado. Só tenho Sim, foram 2 nonos e 1 décimo do Maldonado. Mas assim, o pior ano da Williams foi. Peraí, tem um negócio aqui tá meio errado aqui. Peraí. Não, isso aqui não dá nem pra contar, cara. É uma palhaçada que eles botam, porque assim, é um completo de construtores. Em 83, a Williams marcou 2 pontos. Só que aí você vê a sacanagem que tem. Porque, tipo assim, diferentes combinações de chassi são marcadas separado. Quer dizer, a Williams começou com motor Ford e terminou com motor Honda. E começou com 8C e terminou com 9. Com o chassi com FW9. Aí o que acontece? Na última corrida lá, foram marcados 2 pontos separados, então nem conta isso. acaba nem contando. O pior ano da equipe mesmo foi 2005. 2013, na verdade, que foi o mais recente, que foi o. Maldonado 2013, e Bottas a dupla. Foi o Maldonado e Bottas. Terrível. Nossa, que bizarro, velho. Próxima prova é Silverstone, dia 14. E a Mercedes vai voltar a andar bem, tá? Não se iludam achando que o campeonato virou. Na Áustria, a Mercedes não se entende. E é incrível como eles não se adaptam ao circuito austríaco. Mudando de assunto, respirei, garganta travou, e eu continuo para falar de Endurance. Já que nós estamos falando de ineditismo, né? Começamos com a Honda. Primeira vitória da Honda depois da sua volta em 2015. Vamos falar de ineditismo também no INSA WeatherTech. 6 horas de Watkins Glen. Carlos, a primeira vitória da Mazda Joest. Aliás, a primeira vitória da Mazda no campeonato. Rodrigo, no WeatherTech Sports Car, na União, desde que se uniram American Le Mans Series e Grand Dam. É a primeira vitória da Mazda, primeira vitória da grande, brilhante e sensacional Team Joest no WeatherTech. Enfim, os problemas de confiabilidade parecem ter sumido, né, Carlos? O carro aguentou, os 2 carros aguentaram até o fim. Os 2 carros aguentaram muito bem. O carro vencedor estava com a traseira mais bamba do que sambista em época de desfile. Uma parte da lateral soltou e ainda assim o carro aguentou. Quando o Sr. Reinhold entra pra uma coisa, ele não entra pra perder, cara. Ele não entra pra perder. Não foi assim no DTM, Eric. Não foi assim no EC. E também não é assim no WeatherTech. Enfim, a Mazda desencantou. Agora vai, né? A gente espera que o carro não quebre tanto, já começa por aí. Não, mas é aquela parada, né? Isso aí tem aquela questão da adaptação, né? Às vezes demora um bocado pra Sem pra poder... contar... Viu, BMW? Não foi uma temporada ruim que eles tiveram que fizeram eles abandonarem o barco. Eles mantiveram-se e estão colhendo os frutos. Então, o pessoal aí da BMW, desse logotipo preto, branco e azul, pense um pouquinho melhor quando vocês entrarem numa competição que existem. Como diz a música do The Fevers, como é que ele fala? Nem sempre o sol brilha, também há dias em que a chuva cai. Porque vocês fizeram isso na Fórmula 1, vocês fizeram isso no EC, então tá ficando muito tosco da parte de vocês abandonar o barco no primeiro sinal de dificuldade. Fracos. A Mazda mostra que persistir faz muito bem ao esporte, que é uma grande equipe. A Toyota também mostrou isso, né? Não muito. Sim. Não, eu não achei a Toyota tanto. A Toyota ficou... O quê? Quanto tempo? Eu digo na Fórmula 1, ficou... Não, tô falando no Mundial de Endurance.
Exatamente. Mas a Toyota sempre andou na frente, né? Ela demorou pra ganhar a alemã, mas ganhou o campeonato, por exemplo. Então, já tá aquela coisa assim, né? Acho que o exemplo da BMW é o pior de todos, nesse caso. Vitória, então, do trio Jonathan Bomarito, Harry Tincknell. Sim, o Harry Tincknell, que é o piloto da Ford no Mundial de Endurance. E Olivier Pla, que é um baita piloto, né? Já começa por aí. Aí você vai pro segundo carro, outro baita piloto. Aliás, 3 baita pilotos. Oliver Jarvis, Tristan Nunhas e Timo Benhard. Dobradinha da Jost. Dobradinha da Jost. E detalhe... O Nunez se encontrou depois da Indy também. Até que enfim. E só um detalhe, a prova de 6 horas que teve uma margem de vitória de 3 milésimos de segundo. Exatamente, 6 horas de prova e decidiu na última volta. Terceiro lugar... Hoje eu tô bem. Terceiro lugar... Não, ainda tô inteiro. Terceiro lugar para Juan Pablo Montoya e Danny Cameron. Numa prova irreconhecível da Penske no que tange a trabalhos de pit stop, erraram quase todos. Quinto lugar para Hélio Castro Neves e Rick Taylor. Sétimo lugar para Felipe Nasser e Pipo Derani, que tiveram um pneu furado logo no início da prova e despencaram na classificação. Acabaram tendo problemas, perderam voltas e ainda assim recuperaram alguns pontinhos na parada. E no final da prova ainda o Derani falou assim, cara... O que a gente conseguiu ainda tá bom, era pra quase se bobear não ter terminado a prova. Sim, porque eles conseguiram por sorte manter quando o carro escapou para a brita, eles mantiveram o motor ligado, então pela regra o carro de seguro, o guincho pode recolocá-los na prova. Então eles foram recolocados. Porque se o carro apaga aí não pode, aí abandona. LMP2 vitória de Matthew McMurray, Gabriel Aubry e Eric Lux. Na GTLM, mais uma da Porsche na conta, Nick Tandy e Patrick Pilet. E na GT Daytona, vitória de Mário Farbacher, Trent Hindman e Justin Marks, com a quarta posição. Essa caiu no colo da GTD, hein? Caiu no colo, impressionante. Quarto lugar faltava na categoria... 5 minutos pro fim da prova. Foi quando o outro carro da Meyer Shank teve problemas. Em quarto lugar, Catherine Led, Cristina Nielsen e Bia Figueiredo. Infelizmente, o trio que deveria ter ganho em Le Mans acabou abandonando. Geroy Blackmolen, Felipe Fraga e Ben Keating. Mas é muito bacana ver o Felipe Fraga de novo correndo, sendo chamado pela equipe para correr. Isso mostra que o moleque tem futuro no... mundo afora, né, Eric? Coitado do Felipe Fraga. Nem entrou no carro, a equipe não durou uma volta. Azar do cão. Acontece, né, mas... E das outras categorias, querem falar alguma coisa? Querem falar dos azares da Penske, do trio feminino, de novo o trio feminino fazendo uma grande prova. Sim, por pouco não terminou no pódio. Não, agora a Penske tá meio, sei lá, hein. Terceiro e quinto. Pô, Gacrejo, qual é a sacanagem? Qual é a fita, Gacrejo? Tem dia que é de noite, amiguinho. Tem dia que você pode chutar a bola trocentas vezes, vai dar trave no máximo. Também há dias em que a chuva cai. Tem dia que é de noite e você não conhecia. Tem dia que de noite é dose. Também há dias em que a chuva cai. Liderança do campeonato graças ao terceiro lugar para Danny Cameron e Juan Pablo Montoya assumem a liderança do campeonato, um ponto à frente de Felipe Nasser e Pipo Derani, a dupla da Action Express. Na terceira posição, Rick Taylor e Hélio Castro Neves. Em quarto lugar, ainda salvo um grande resultado para Renger van der Zande e Jordan Taylor, que vão mostrando que a Wayne Taylor está ainda no terreiro. Quinto lugar para João Barbosa e Felipe Albuquerque, que erraram tudo que podiam e ainda assim estão em quinto lugar no campeonato. Na LMP2, os líderes do campeonato são Kyle Masson e Cameron Castles, que chegaram na segunda posição dentro da categoria e estão com 131 pontos, um ponto à frente do Matthew McMurray. Na GT Le Mans, liderança para Porsche, segundo lugar para Porsche, terceiro lugar para Corvette. E aí logo atrás vem o Dirk Miller, sozinho na quarta posição, porque numa das provas estava alternando o Joey Hand com o Sebastian Bourdais. E a Porsche vai dominando a parada. A Ford só conseguiu terminar em P3 na GT Le Mans nessa prova
graças aos instintos um pouco maiores que o Ford GT consegue. Fora isso, Puf. sem mais. Gostei do puff. Na GT Daytona, os líderes do campeonato são Trent Hindman e o Mário Farbacher com 119 pontos. A mulherada onde é que tá? Essa a gente tem que falar, cara. Achei aqui. Caterine Led e Cristina Nielsen, as duas com 91 pontos. A Bia Figueiredo, como tá correndo as provas longas apenas, está na 19ª posição com 70 pontos. Ela com certeza vai correr às 10 horas de Atlanta, do Road Atlanta. Vai ser sensacional, com certeza. Próxima prova é em Mosport Park. Vai ter todas as categorias. A prova vai acontecer. Oi? Mas de Endurance ou a outra? A Sprint? Não. Essa não tem sprint, não. Ah, sprint, modo de dizer, né? Tem as provas curtas e as provas longas. Essa é uma prova um pouco mais curta. Não é do quarteto mais longo, não. Ah, tá. Essa é... Se não me engano é 1h40 só de prova, né? Não, é que eu acho que o Eric fez... São 2 horas e 40. O Eric fez uma tá. pequena troca com o Blancpain Series. O Blancpain é que tem sprint e endurance. Ah, tá. Foi mal, tio. Sem problemas. Então, próxima prova, Canadá, Mosport Park. E depois de Mosport Park, aí vem Lime Rock, onde só corre os GTs. Também 2 horas e 40. Aí é o Kart Lake, Virginia. A Virginia também só corre os GTs. Laguna Seca e Road Atlanta, fechando a temporada. Já foram 3... todas com 2 horas e 40, né? Exato, só Road Atlanta que são 10 horas. Encerrando o bloco então, gente. A gente vai encerrando o primeiro bloco do nosso programa. Vamos pro intervalo e daqui a pouco a gente tá de volta.